Olá, boa tarde. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa e vamos utilizar o livro didático APES, na página 92. Vamos aprender um pouquinho sobre os substantivos simples e os compostos. Os substantivos simples são aqueles que é formado por apenas uma palavra, ou seja, simples. Por exemplo, casa, escola, mesa, boné, livro. São exemplos de substantivo simples, porque eles são formados por apenas uma palavra. Já os substantivos compostos, eles são formados por duas, três ou mais palavras. São palavras compostas por outras. Por exemplo, guarda-chuva, catavento, couve-flor, grão de bico, guarda-roupa e entre outros. Agora que vocês entenderam um pouquinho sobre os substantivos simples e os compostos, vamos agora fazer as nossas atividades, aqui na página 92. Na primeira questão, pede que vocês leiam os nomes dos alimentos nesse quadro, em que tem maçã, couve-flor, fruta do conde, alface, grão de bico, aipim, alho-poró. Depois que vocês leem esses nomes no quadro, nesse quadro nome de alguns alimentos, vocês irão copiar os nomes que precisaram ser escritos com duas ou mais palavras para compor o quadro. Vocês irão copiar nessa linha abaixo as palavras que são escritas com duas ou mais palavras. Na página 93, na segunda questão, pede que vocês leiam essa tirinha. Depois que vocês leiam a tirinha, vocês irão responder a letra A e letra B. A letra A pergunta: o que faz o leitor rir? Na letra B pergunta: maluquinho usa substantivo que nomeia um lugar. Que substantivo é esse? Quantas palavras há nesse substantivo? Por exemplo, escola, casa, igreja, hospital. Esses são substantivos que nomeiam lugares. Entenderam? Na terceira questão, pergunta: maluquinho esqueceu seu guarda-chuva na escola. A palavra guarda-chuva é substantivo que nomeia um objeto. Quantas palavras são usadas para formar esse substantivo? Observe que a palavra guarda-chuva, ela é um substantivo compostos. E como eu havia falado antes, os substantivos compostos, eles são escritos com duas ou mais palavras. Aí vocês irão responder quantas palavras foram usadas para formar esse substantivo, né? A palavra guarda-chuva. Na quarta questão, pede para vocês completarem esse quadro sobre a formação dos substantivos. Aí vocês irão ler e completar as que tem as linhas, em que fala: há substantivo formado por palavras e substantivo formado por... Aí vocês irão responder. Agora que já entendemos são substantivos simples e compostos, agora vamos entender quais são os substantivos primitivos e os derivados. Os substantivos primitivos são aqueles formados por uma palavra que não tem origem em outra, ou seja, uma palavra original que não se originou de nenhuma outra. Por exemplo, a palavra casa, ela não tem origem em outra palavra. Agora, a partir da palavra casa, vai surgir outras palavras que serão os substantivos derivados, porque derivou de uma palavra. Já que os substantivos primitivos não têm origem de nenhuma outra palavra, né? Por outro lado, os substantivos derivados, eles têm origem das palavras primitivas. Por exemplo, a palavra casa, ela é uma palavra primitiva, mas com a derivação, ela vai se tornar a palavra casinha, casarão, casebre e entre outras palavras. E ela vai formar essas palavras por conta da derivação. E essas palavras vão ser substantivos derivados. Ou seja, os substantivos derivados, eles são palavras que se derivam de uma palavra original. Outro exemplo simples para vocês entenderem melhor é a palavra pão, ou substantivo pão. O substantivo pão é um substantivo primitivo, ou seja, é uma palavra original. A partir do substantivo pão vão ser formadas outras palavras, outras derivações. Por exemplo, pão, padaria, padeiro. Essas duas palavras são derivações da palavra pão, ou seja, são substantivos. Ainda aqui na página 93, vamos também estudar sobre substantivos primitivos e os derivados.
Na questão 1, pede para vocês escrever a palavra que deu origem a cada substantivo. Lembrando que o substantivo primitivo, eles são palavras que não se originam de nenhuma outra. Ou seja, são palavras primeiras, primitivas. E os substantivos derivados são palavras que derivam de uma palavra anterior. Por exemplo, casa é um substantivo primitivo. E a palavra casarão é um substantivo derivado, porque derivou da palavra casa. Na letra A tem livraria. Aí, qual é o substantivo que deu origem à palavra livraria? Na letra B, limoeiro. Que substantivo ou palavra deu origem à palavra limoeiro? Ainda continuando o assunto, na página 94, na questão 2, pede para você fazer o contrário. Escrever outras palavras que possam ter origem nestes substantivos. Por exemplo, na letra A, a palavra criança, ela vai dar quantas derivações? Qual vai ser a derivação da palavra criança? Por exemplo, criancice, criançada, essas são derivações da palavra criança. Aí vocês irão escrever as derivações, né? A terceira questão pedem que vocês leiam esse quadro referente ao substantivo ferro. O ferro é uma palavra primitiva, ou seja, ela vai dar origem a outras palavras. Por exemplo, as derivações da palavra ferro é ferreiro, ferradura, ferrugem, ferrinho. Aí, logo abaixo tem uma pergunta. O que você observou? Você vai descrever o que você observou diante dessas derivações. Na quarta questão, pede também que vocês completem o quadro com mais uma conclusão sobre a formação dos substantivos. Ele ainda cita: podemos formar várias palavras a partir de uma palavra primitiva. Por exemplo, sapato, da derivação da palavra sapataria. E também da derivação de outra palavra, ou outras palavras. Vocês irão completar. Na quinta questão, tem 3 quadros para vocês completar. Chamado de palavra puxa palavra. Vocês podem formar novas palavras diante dessa, e com a terminação em agem, oso, osa. Contudo, vocês têm que escrever a palavra inteira e completar com agem nesse primeiro quadro. Por exemplo, folha. Folha com agem fica folhagem. No outro quadro, tem as terminações em oso ou osa. Por exemplo, gostoso, gostoso, gostosa. Aí vocês têm que completar com essas duas palavras. E aqui também na página 95 ainda tem o terceiro quadro também da quinta questão, que é a terminação em esa. Aí tem as palavras belo, triste, esperto, certo. Por exemplo, a palavra belo, usando essa terminação esa, como é que fica? Fica beleza. As outras também vocês têm que completar. Na sexta questão, pede que vocês leiam as terminações em isa e isar, com S e com Z. No primeiro quadro, são palavras que usam o S, isar, e no segundo quadro, palavras que as terminações são isar, com Z. Por exemplo, aviso, avisar, pesquisa, pesquisar, piso, pisar. Na terminação com isar, que é com Z. Fértil, fertilizar, computador, computadorizar, civil, civilizar. Agora abaixo pede para você responder. Compare as listas e respondam. Por que algumas palavras terminam com isar, escrito com S, e outras palavras com isar, escrito com Z? Depois que vocês realizarem as questões, mandem para mim no WhatsApp. E caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo.